É, não tem jeito. Entra ano, passa ano e uma coisa é certa: o Palmeiras é gigante. Fala, família Palmeiras 90 mais. É muito bom eliminar um rival, não é mesmo? Pois é, mas quando a gente elimina o Corinthians, me dá um calor no coração e desperta uma sensação tão maravilhosa que eu não sei nem descrever pra vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar de 4 vezes em que o Palmeiras eliminou o Corinthians, jogadores atuando com alma e coração. Mas pera, calma, vamos com calma. Se você já é inscrito no canal Palmeiras 90 mais e já faz parte da nossa família, senta o dedo no like sem medo. Agora, se você está chegando pela primeira vez, vai devagar, conhece o nosso trabalho e se você gostar, eu peço para você se inscrever. Bora pro vídeo? Libertadores de 2000, o pênalti que virou lenda. Para começar o vídeo de hoje, a gente tem que viajar até o ano de 2000 para conhecer uma figura que marcou uma geração inteira, incluindo a minha, tá? Mais especificamente no dia 6 de junho de 2000, onde Palmeiras e Corinthians se enfrentaram no Morumbi pela semifinal da Libertadores. E olha, o clima foi intensificado por confrontos entre torcidas e os próprios jogadores, tá? Porque no ano de 99... Ah não, peraí. 99 a gente vai falar daqui a pouco. A imprensa apontava um certo equilíbrio para a partida, tá? Mas o Palmeiras era tido sim como favorito por conta desse time maravilhoso dos anos 90, né? O jogo foi eletrizante e o placar terminou 3-2 a favor do Palmeiras, levando o agregado a 6-6. E nas cobranças de pênalti, meu irmão, surgiu um santo. Ou melhor, o antigo conhecido do Palmeiras, o goleiro Marcos. Quando o Marcelinho Carioca se posicionou para a bola, a gente viu o maior ídolo corintiano da época tomar a frente e o Marcão fez uma defesa digna de cinema. Ele defendeu esse chute decisivo e selou a classificação do Palmeiras para as finais. Esse lance eternizou o apelido de São Marcos e consolidou a mística palmeirense na Libertadores. E a mídia simplesmente destacou essa partida como o maior derby da história. O Palmeiras é gigante. Paulistão de 93, fim de um jejum de 16 anos. Antes da decisão, o Palmeiras carregava um jejum de 16 anos sem títulos e havia perdido o jogo de ida por 1-0 no Morumbi. A imprensa falava em redenção, mas o Corinthians era tido como favorito da época. No dia 12 de junho de 93, com mais de 100 mil torcedores nas arquibancadas, o Palmeiras deu a volta por cima. Zinho abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, Evair, Edilson e Evair de novo marcaram os gols de uma vitória que ficou consolidada como um amasso. Ó, eu vou ser sincero, tá? Eu nasci em 93, então quando o Palmeiras jogou essa partida, obviamente que eu não acompanhei, mas meu pai fala dela até hoje. Esse 4-0 fez com que o Corinthians simplesmente se desmantelasse, tá? O Palmeiras não só venceu um campeonato em cima do maior rival, mas goleou. E o resultado foi comemorado como um marco na história do clube. Um renascimento impulsionado pela chegada de reforços da era Parmalat. O elenco da época era comandado por ninguém mais, ninguém menos que Vanderlei Luxemburgo. E esse time se transformou num dos maiores da história do futebol brasileiro. O Palmeiras é gigante. Paulistão de 2020, Patrick de Paula e o derby no meio de uma pandemia. Você deve ter reparado que aqui hora a gente viaja para os anos 90, hora anos 2000, e a ideia é essa mesmo, tá? Eu não quis seguir uma ordem cronológica não. Eu quis falar daquilo que mais impulsionou, que mais emocionou. E esse derby foi marcado por uma mudança, vamos dizer assim, na forma de ver o jogo, tá? Porque em agosto de 2020 o futebol retornou com portões fechados. Palmeiras e Corinthians duelaram pela final do Paulistão num jogo, na verdade, em 2 jogos, né, sem público. E as apostas da imprensa variavam entre a experiência de Thiago Nunes no Corinthians e o entrosamento das crias da academia do Palmeiras. Após um empate em 1-1 nos 90 minutos, o clássico foi decidido nos pênaltis. Foi aí que um jovem jogador, Patrick de Paula, chamou a responsabilidade e converteu o pênalti decisivo em cima de um goleiro muito experiente. Nós tivemos um duelo de juventude e experiência e nesse caso, graças a Deus, a juventude saiu vitoriosa. O Palmeiras quebrou um jejum de 12 anos sem título do Paulistão.
E o melhor de tudo, em cima do rival máximo, o Corinthians. O título em plena pandemia foi visto como exemplo de renovação e resiliência, e a mídia enfatizou a coragem dos jovens palmeirenses e a liderança, sabe de quem? Ele mesmo, de novo, Vanderlei Luxemburgo, que manteve o foco do time mesmo num cenário adverso. Esse time do Palmeiras jogava um futebol não muito vistoso, tá? Como os dos anos 90, né? Mas um futebol de resultado. Resultado esse que hoje tem faltado um pouco, né? E olha que legal, de maneira geral, o Palmeiras ganhou muitos títulos, mas tem um em especial que tá guardado no meu coração por uma memória afetiva. Eu me lembro, tá? De quando o Palmeiras ganhou esse título, eu era muito novo, mas eu lembro como se fosse hoje. E eu me lembro mais ainda de tudo que eu senti naquele dia. Você sabe do que eu tô falando? Libertadores de 99. As quartas de final que foram decididas nos pênaltis. Nas quartas de final da Libertadores de 99, Corinthians e Palmeiras se reencontraram no Morumbi. O Corinthians vinha embalado pelo bicampeonato brasileiro de 98 e 99 e era levemente apontado como favorito, enquanto o Verdão contava com a moral do título de 99 e o surgimento de São Marcos. No primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 2-0 com gols de Oséias e Rogério. Aliás, que saudade, hein? Rogério era um dos maiores laterais no futebol brasileiro. A gente tinha tanto craque aqui, né? Hoje em dia a gente conta nos dedos. E o Oséias era aquele tipo de centroavante brigador, bom na bola aérea, finalizador. Realmente dá uma saudade dessa época. Bom, no jogo de volta o Corinthians devolveu o placar e forçou os pênaltis. Mas o goleiro palmeirense salvou uma cobrança de Vampeta e carimbou a classificação por 4-2 nas penalidades. Cara, quando o Palmeiras se classificou em cima do Corinthians, eu me lembro, eu tava indo pra escola no dia seguinte e, cara, sim, eu fiquei conhecido na escola como o aluno palmeirense, porque eu só falava disso, eu era um menino. E mesmo assim, foi maravilhoso, isso marcou muito a minha vida. Esse triunfo abriu caminho para o primeiro título continental do clube, celebrado como a consagração de uma geração alviverde. A mídia destacou a atuação do Marcos e transformou ele numa espécie de mito, lenda, herói do clube. E foi muito louco, porque, de maneira geral, o Palmeiras praticava um futebol assim, cara, fantástico. Eu peguei pra assistir esses jogos nos anos 90, né? Um tempo atrás, e assim, é assustadora a diferença, né? Como eles viravam o jogo, dominavam, colocavam a bola no chão. Cara, o Palmeiras de hoje, ele não. Assim, os jogadores eles não serviriam nem pra amarrar a chuteira daquela época dos jogadores que eram titulares, cara. Ver um Evair jogar, ver um Paulo Nunes, mesmo o Paulo Nunes, ótimo jogador, cara, infernizava a defesa adversária, né? Então é isso, eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha conseguido trazer pra vocês algumas memórias à tona. E pra molecada mais jovem aí, que vocês saibam, tá? O Palmeiras é gigante e o Palmeiras tem uma história maravilhosa. Aqueles mais saudosistas, que estão no meio do caminho, como eu, ou os mais idosos, lembrem-se disso em cada comentário que vocês forem fazer. O Palmeiras sempre foi desacreditado e sempre entregou um futebol do coração. É o momento do Verdão voltar a fazer isso, porque em 2025 a gente está sofrendo um pouco com essa questão. Eu espero fazer um vídeo no final do ano dizendo que deu certo. O Palmeiras voltou a entregar um baita futebol e nós ainda somos os melhores do Brasil. Então é isso, meu amigo, minha amiga palmeirense. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. São mais de 1930 apaixonados por futebol que estão fazendo parte da nossa comunidade em menos de um mês. Cara, é fantástico isso. Vocês não têm noção da alegria e do carinho que eu quero trazer em cada vídeo aqui. Vai ter vídeo de notícia, vai ter vídeo de react e vai ter vídeo de nostalgia. Um forte abraço e fiquem com Deus.